Por que na IELB, cristãos de outras denominações cristãs históricas não podem participar da ceia do Senhor? Diego, nós, cristãos luteranos da IELB, junto com todas as igrejas luteranas confessionais tradicionais no mundo, temos a prática da comunhão fechada ou particular na Santa Ceia. Por quê? A Santa Ceia para os cristãos luteranos, segundo os princípios bíblicos, ela é o corpo e sangue de Cristo. Ela é um rito sacramental. Sacramento é um meio pelo qual Deus nos oferece a graça. Então, para simplificar, nós podemos dizer para você que o cristão luterano entende a Santa Ceia como sendo a palavra de Deus envolvida num elemento externo, que é o pão e o cálice. Diferentemente do Evangelho, a Santa Ceia ela é para aqueles que estão na fé, para aqueles que abraçam a comunhão de Cristo e a comunhão com o corpo de Cristo. O Evangelho é para ser anunciado, pregado a todas as pessoas para perdão de pecados. A Santa Ceia é para ser comida e bebida pelos cristãos também para perdão dos pecados. Nos lembra o sacrifício de Cristo, nos remete à graça e ao perdão de Cristo Jesus. E nós temos uma orientação bem clara da palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, 28 a 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Eis a razão pela qual há muitos fracos e doentes entre vós, e não são poucos os que dormem. São palavras do apóstolo Paulo. E elas nos lembram que a Santa Ceia pede reflexão, pede discernimento, pede entendimento. Como existe um número de diferentes denominações religiosas que ensinam coisas diferentes de cada denominação, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, junto com as igrejas luteranas confessionais, mantém o princípio da comunhão particular, da comunhão privada. Ou seja, a ceia é oferecida para todos aqueles que a desejam, mas senta com o pastor ou um orientador da igreja, estuda sobre a Santa Ceia, entende o que nós cremos sobre a Santa Ceia, então ele é recebido na ceia do Senhor. Por zelo, por cuidado. Por quê? Porque os evangélicos de outras denominações cristãs históricas, 99% deles acreditam na Santa Ceia como um simples símbolo de caráter espiritual e não real, não sacramental. Entende? Para os evangélicos históricos não luteranos, eles vão na Santa Ceia, mas aquilo ali é só o pão e o cálice. O corpo e sangue de Cristo não está presente, é espiritual, é simbólico. Nós cremos que não é assim. Nós temos as palavras de Cristo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, como dizendo que realmente a Santa Ceia é o corpo e sangue de Cristo. É espiritual, sobrenatural, incompreensível, mas é real. É real. Eu recebo Cristo de verdade na minha vida. Eu como do corpo e bebo do sangue de Cristo ao comer o pão e ao beber o cálice. Não é como na Igreja Católica, que é uma transformação de elementos na transubstanciação. Não é como alguns ensinam por aí que os luteranos falam da consubstanciação, que é uma mistura de elementos. Não. É uma união sacramental. Nós temos o pão, como Paulo fala, o pão é a união do corpo, o cálice é a união com o sangue de Cristo. Então nós temos no luteranismo a união sacramental. E por ser real, por pedir reflexão, discernimento e entendimento, nós não podemos sair por aí oferecendo a Santa Ceia para qualquer um que não entende nem o que ele está buscando, porque Paulo fala, quem come e bebe sem discernir, sem entender, não recebe a bênção do Senhor. Não recebe só pão e cálice, recebe juízo. Juízo é pesado, é juízo. Ele fala, por causa disso que muitos estão doentes, por causa disso que muitos até já morreram. A nossa comunhão é particular por zelo. Todo que deseja participar na Santa Ceia, ele pode, depois que ele estuda, conhece e confessa. Realmente, eu creio que eu recebo o corpo e sangue de Cristo. Se não recebe, não faz sentido participar. Entendeu?